A paz do Senhor, amados irmãos e irmãs, nós estamos aqui mais uma vez para a ministração da nossa aula da Escola Bíblica Dominical. Como eu informei as irmãs na semana passada, nós não fizemos aula, mas hoje nós estamos de volta, portanto nós vamos ver a lição de número 9. Nós estaríamos na lição de número 10, mas como a gente não fez semana passada, hoje nós vamos ver a lição de número 9. Lição 9, segundo trimestre de 2020, o título da lição é O Mistério da Unidade Revelado. O nosso texto áureo está em Efésios, capítulo 3, versículos de 1 a 13. Mas como é um texto grande, nós não vamos lê-lo completamente. Se você quiser, você pode até dar uma pausazinha agora no vídeo e ir lá e ler Efésios 3, de 1 a 13. Mas aqui nós só vamos ler Efésios 3, do 3 ao 5, que é a parte que será mais diretamente citada na lição. Então, Efésios 3, do versículo 3 ao versículo 5, nos diz: Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi, pelo que quando ledes podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Então nós lemos Efésios capítulo 3, versículos de 3 ao 5. Bom, essa lição, de um modo geral, vai nos mostrar como era o cenário antes e depois de Cristo com relação à unidade dos povos. Por isso que o título da lição é O Mistério da Unidade. Se a gente for analisar como eram as coisas antes de Cristo, a gente tem um povo que era o povo escolhido por Deus, que era o povo de Israel, e esse povo tinha acesso a Deus. E o resto dos povos que não tinham acesso direto a Deus. Deus se revelava ao povo de Israel. Então, os judeus, eles se consideravam os únicos herdeiros das promessas bíblicas. Como se todas as promessas bíblicas fossem se cumprir apenas na vida deles, porque eles eram o povo escolhido. E os gentios, como a gente já explicou em outras lições, quem são os gentios? Todos os outros povos que não são judeus. Os gentios estavam completamente alheios ao conhecimento dessas promessas. Jesus veio então para quê? Para fazer a união entre os povos, no sentido de tornar possível que todos os povos passassem a ter acesso a Deus. É desse mistério que Paulo está falando nesse texto, quando ele diz lá que o mistério que em outros séculos não havia sido manifestado aos filhos dos homens, como agora é revelado pelo Espírito Santo aos seus. Que mistério é esse? É o mistério da união dos povos, ou seja, o mistério de como Jesus fez com que todos os povos passassem a ter a possibilidade de acessar a Deus, algo que era exclusivo anteriormente ao povo de Israel. Então, essa união, ela era algo que estava oculto, de certo modo oculto, da antiga revelação, e aí através da obra de Jesus, esse plano então de união, ele passa a ser revelado de forma clara, não que ele não existisse. Na verdade, o plano de união dos povos existe desde a eternidade. Deus fez o projeto de salvação da humanidade desde o primórdio dos tempos. Só que ele não revelou esse projeto na sua totalidade até o advento de Jesus Cristo. Então, vamos começar aí no ponto 1, que vai falar para nós o mistério que era oculto lá no Antigo Testamento. Então, como a gente já disse, esse mistério, ele trata da unificação dos povos, povo judeu e os demais povos, como herdeiros da promessa de Cristo. Então, se antes de Jesus o povo judeu entendia que eles eram os únicos que teriam direito a herdar as promessas de Deus, a partir de Jesus fica claro que
todos os povos eram herdeiros desta promessa, porque Cristo era essa chave de união. Então, a igreja de Deus que nasce a partir de Jesus Cristo, ela seria então formada por ambos os povos. Antes da revelação de Jesus, isso era incompreensível. Não dava para as pessoas, para os judeus entenderem como isso iria acontecer. Então, mesmo que os profetas do Antigo Testamento tivessem falado sobre isso em forma de profecia, sobre essa unidade entre os povos, a forma como isso aconteceria não era ainda compreendida plenamente por eles. Esse mistério, então, ele só foi plenamente revelado a partir de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é a chave de união entre todos os povos. E aí a gente vai observar que lá em Efésios 3:5, Paulo disse o quê? O qual noutros séculos não foi manifestado como agora tem sido. Então, havia sim uma manifestação de que haveria no futuro uma união entre os judeus e os gentios, mas não da forma como Jesus tornou isso claro para os povos. E aí eu quero que você vá comigo em Gênesis capítulo 22, versículo 18. Gênesis 22, 18 diz para nós o seguinte: e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Isso é uma palavra dada a Abraão. Então, olha só como que já havia ali uma mostra de que essa unidade de povos aconteceria. Em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Deus promete a Abraão que ele teria uma descendência e que essa descendência seria um povo escolhido de Deus, que se tornou o povo judeu, porque através desse povo viria o Messias, que é Jesus Cristo. E essa era a promessa de Deus para Abraão, que ele teria uma geração muito grandiosa e que haveria um plano de Deus muito especial para aquela geração. Mas Deus já dá ali um sinal para ele: na sua semente vão ser benditas todas as nações. Então isso já era uma mostra de que esse plano de Deus de permitir que todos os povos se unissem como um povo só para adorar a Deus já estava determinado desde o princípio. Vamos a um outro versículo, Isaías 49:6. Isaías 49:6 diz para nós: disse mais: pouco é que sejas o meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Esse texto está se referindo a Jesus e é uma profecia dita por Isaías, dizendo que o servo seria então aquele que tornaria a trazer os de Israel, mas que ele também era luz para os gentios, salvação até a extremidade da terra. Então, isso deixa claro para nós que desde o princípio dos tempos, o plano de Deus era um plano que abrangeria toda a humanidade. Mas, até Jesus vir, Deus tinha um tratamento com o povo de Israel como sendo o povo de Deus, porque através deles viria o Messias. E Deus ainda não havia revelado plenamente de que forma que aconteceria essa unidade de nações, essa unidade de povos. Então é esse mistério que Paulo está falando ali nesse texto de Efésios, o mistério de como os judeus e os gentios se uniriam em uma nova aliança. Então, se substitui através de Jesus Cristo
a aliança de Deus exclusiva com o povo de Israel por uma nova aliança aberta para todas as nações, sem distinção. Esse era então um grande mistério que só foi revelado após a obra redentora de Jesus, quando ele se revela como a porta para que todos os homens tenham acesso a Deus, independente da sua origem. Se a gente lembrar de lição passada, se não me engano, da lição passada que a gente falou, lição 7 e 8, que nem no templo os povos que não eram judeus podiam entrar, eles não podiam ter acesso àquele espaço, era um espaço reservado, era um espaço de acesso exclusivo ao povo de Israel. A comunicação com Deus diretamente era algo exclusivo do povo de Israel, era uma aliança de Deus com eles, porque eles eram o povo escolhido para vir o Messias. Mas aí quando Jesus vem, então há uma mudança dessa relação de Deus com os povos, e Jesus passa a ser uma porta entre as pessoas e Deus, entre qualquer pessoa que quisesse ter acesso a Deus e Deus. Eu quero que você vá comigo no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9. Jesus diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. Ou seja, Jesus está dizendo que ele era a porta para qualquer pessoa que quisesse ter acesso a Deus. Bom, agora a gente vai para o tópico 2, então o mistério revelado no Novo Testamento. Quem fez a revelação desse mistério, ou seja, permitiu que isso fosse entendido pelas pessoas, foi o Espírito Santo de Deus. E isso está lá, como a gente já leu em Efésios 3:5, que diz que agora esse mistério tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Então, quem fez essa revelação desse mistério para as pessoas poderem entender que agora a aliança de Deus não era mais exclusiva com o povo de Israel, a aliança de Deus agora era com qualquer pessoa que entrasse pela porta, que é Jesus. Quem deu esse entendimento foi o Espírito Santo de Deus. Deus idealizou a igreja, e aí nós estamos falando da igreja enquanto corpo de Cristo, como uma formação de pessoas de todos os povos. Então, se antes havia por parte de Deus uma relação exclusiva com um povo, porque Deus preparava esse povo para que através dele Jesus Cristo viesse ao mundo, a partir de Jesus Cristo, quando então se inaugura a igreja de Deus, essa igreja, como plano de Deus, é formada por pessoas de todas as nações. A execução da obra redentora de Jesus Cristo fez possível a união entre todas as nações, entre judeus e entre gentios. Essa igreja, ela tem 3 objetivos principais. O primeiro deles, nós sermos um com Deus. A sua relação individual com Deus. O segundo objetivo, nós sermos um com os nossos irmãos, nós sermos um só corpo. A Bíblia nos diz que nós somos o corpo de Cristo, ele é a cabeça, ou seja, ele é aquele que direciona, ele é aquele que coordena, ele é o que dá as orientações, e nós somos os membros do seu corpo. A igreja, ela é um único corpo, composto de vários membros. Isso fala de unidade. Se nós precisamos estar individualmente unidos com Deus, nós precisamos estar também praticando a unidade no sentido horizontal, ou seja, a unidade para com os nossos irmãos, porque o corpo só funciona bem se todas as partes estiverem conectadas. Imagina se o seu braço não estivesse conectado ao seu corpo. Você daria uma ordem
e o seu braço não iria executar, porque ele não estaria conectado ao corpo. Então, a igreja, para funcionar bem, exige unidade horizontal. Terceiro objetivo, divulgar o evangelho de Jesus Cristo. Então, para eu ser igreja de Deus, eu passei pela porta, eu aceitei Jesus Cristo como meu Salvador, eu passo a fazer parte da igreja de Deus, eu preciso zelar por esses 3 princípios, pela minha união para com Deus, pela minha união para com os meus irmãos e pela divulgação do evangelho de Cristo, porque o objetivo da implantação da igreja nesta terra é divulgar o evangelho de Jesus Cristo. Se nós não precisássemos divulgar o evangelho de Jesus Cristo, se não houvesse uma obra para nós realizarmos nesta terra, o Senhor nos salvaria e nos levaria para Ele. Mas, além de salvação, a igreja, ela tem como objetivo divulgar o evangelho de Cristo, porque é através da divulgação do evangelho que as pessoas serão salvas. Os homens transformados por Cristo se tornam um com Ele, um com os outros, e passam a ter a responsabilidade de propagar essa mensagem. Então, nós temos visto uma linha nessas lições, falando sobre redenção, sobre restauração, sobre novo nascimento. E a partir do momento, então, que eu me torno um novo ser, um novo indivíduo, uma nova pessoa, a minha responsabilidade não acaba aí. Na verdade, agora eu passo a fazer parte de um corpo. A partir do momento que eu sou salvo por Jesus Cristo, eu passo a fazer parte da igreja de Deus. E com isso eu assumo novas responsabilidades, que são a manutenção da minha vida com Deus, a manutenção do meu processo de santificação. E a gente falou detalhadamente sobre isso em lições passadas. A manutenção do meu processo de me tornar cada vez mais uma pessoa de acordo com os princípios de Deus. Eu assumo a responsabilidade de ser uma pessoa que promove a unificação entre os irmãos. E eu assumo a responsabilidade de ser alguém que é porta do evangelho de Cristo para o mundo. O plano de Cristo para a igreja é unir todos os homens em um só corpo por meio de Cristo. Então, o plano de Deus para a igreja não era que essa igreja fosse formada por um grupo exclusivo de pessoas, e sim por pessoas de todas as nações. E quando eu falo de igreja de Deus, eu quero te lembrar que eu estou falando daqueles que recebem Jesus Cristo como Salvador. Nós não estamos falando aqui de denominações, da igreja A ou da igreja B. Nós estamos falando da igreja de Cristo, das pessoas que estão nesta terra e que entraram pela porta e que passaram por este novo nascimento. Não importa em que templo elas vão, a igreja de Cristo é todo aquele que recebe Jesus como seu Salvador. Vamos então para o tópico 3. O mistério pré-estabelecido por Deus. E aí eu quero te convidar, eu não sei quem está me assistindo que tem acesso à lição, ao texto da lição, mas eu quero ler um pouquinho do texto da lição aqui. Nós vamos ao ponto 3. O mistério pré-estabelecido por Deus. Nós estamos na lição de número 9. Ponto 3. O mistério pré-estabelecido por Deus. E nós vamos ao item 3, que se chama o plano divinamente pré-estabelecido. E eu quero fazer com vocês essa leitura. O plano divino não surgiu pelo advento do pecado de Adão. Deus não foi apanhado de surpresa. Ao contrário, ele sempre esteve no controle e já tinha um plano pré-estabelecido de salvação desde a eternidade. O que isso está dizendo? Está dizendo o seguinte, que Deus criou o mundo, criou o homem e a mulher, colocou eles no jardim, disse que eles não deveriam comer do fruto da árvore do conhecimento. Mas, no dia que Adão comeu, Deus não ficou, oh, que coisa, Adão, você comeu, ai, agora, o que eu vou fazer? Não, Deus já sabia de tudo que ia acontecer, tudo já fazia, Deus já tinha, na sua presciência, conhecimento de todas as coisas, e Deus já tinha pré-estabelecido um plano para que aquele homem
que escolheu desobedecer a Deus naquele momento tivesse oportunidade de salvação. Então, a lição diz para nós que esse plano, então, não surgiu com o pecado de Adão. Deus sempre esteve no controle de tudo e já tinha um plano de salvação pré-estabelecido. Essa verdade nos ensina que por trás de todo o evento da história existe um propósito eterno em andamento. Deus é soberano e controla todas as eras, tempos e circunstâncias. Nesse eterno propósito, no tempo previamente determinado, o mistério da igreja foi executado em Cristo, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele, como está escrito em Efésios 3, versículo 12, referenciado aqui na lição. Então, eu quero te convidar nesse momento a nós brevemente fazermos algumas reflexões sobre algumas questões da atualidade dentro disso que a nossa lição trouxe. Primeiro, eu quero destacar o fato de que Deus, ele está no controle de todas as coisas. Todos os tempos, todas as circunstâncias, tudo aquilo que acontece com a história da humanidade. Deus está no controle de todas as coisas. Deus não é surpreendido pelos eventos históricos. Deus não é surpreendido pelos comportamentos. Deus tem o controle de tudo, porque para Deus o tempo não é como para nós. Deus, ele vê todas as coisas. Deus, ele sabe de tudo, desde o princípio, desde antes de haver qualquer coisa, quando só existia ele, até o fim de todas as coisas. Deus sabe de tudo o que vai acontecer. Então, Deus olha para o tempo não como uma linha como nós vemos. Deus transita. Deus vê todas as coisas. Então, se nós, como indivíduos, nós estamos presos ao espaço e ao tempo, nós só vivemos o agora e só sabemos do que aconteceu daqui para trás, Deus não é preso nem pelo espaço nem pelo tempo. Ele vê todas as coisas, ele sabe de todas as coisas e ele tem o controle de todas as coisas. Por isso os planos de Deus são perfeitos, porque Deus faz planos ao longo de todo o tempo. Deus sabe exatamente como as coisas vão começar e onde elas vão terminar. Por isso, Deus pode fazer planos que são melhores do que os nossos, porque nós apenas olhamos as circunstâncias e podemos imaginar o que vai acontecer, ter uma leve noção do que vai acontecer. Deus não tem noção das coisas, Deus tem certeza das coisas, Deus sabe exatamente o que vai acontecer. E o segundo ponto que eu queria trazer para nós refletirmos agora, uma discussão que esta semana está muito em voga, está aí na mídia, está nas redes sociais. E eu quero te chamar a nós refletirmos um pouquinho sobre a aceitação das pessoas. Porque ao longo dessa lição nós entendemos que a salvação, ela é uma bênção que é possível para as pessoas de qualquer origem. O plano de Deus era que a sua igreja fosse formada por pessoas de todas as origens. Não importa a nação, não importa qual povo, não importa qual etnia, não importa qual a cor, não importa o que defina essa pessoa aqui nesta terra. Deus tinha por objetivo que todas as pessoas fizessem parte da sua igreja. Então, a reflexão que eu quero fazer com você é o seguinte: se Deus está aberto a receber todas as pessoas, por que eu e você não estaríamos? Deus está disposto a receber qualquer pessoa. O que Ele exige dessas pessoas? Ele exige que a pessoa esteja disposta a receber as orientações de Deus e a viver de acordo com a sua palavra. Então não cabe em nós como igreja, e eu vou chegar no ponto, e se você está ligado com aquilo que está acontecendo no mundo essa semana, você vai entender o que eu estou falando. Eu quero chegar numa palavra que tem sido dita muito, que é racismo. Não cabe
em nós, como igreja, atitudes racistas. Não cabe em nós, como igreja, nenhum tipo de discriminação, seja relacionada à nacionalidade, à cor da pele, do cabelo, a condições físicas ou a qualquer coisa que seja usada para definir uma pessoa. Não cabe em nós, como igreja, discriminar ninguém, porque Deus olha para nós e nos vê como almas necessitadas de salvação, e Ele ofereceu salvação a todos nós. E a única coisa que nós precisamos é passar por Jesus Cristo, que é uma porta que está aberta para todas as pessoas. E se Jesus Cristo é uma porta que está aberta para todas as pessoas, nós, como Igreja de Deus, também devemos estar abertos a todas as pessoas. Não cabe em nós discriminar quem quer que seja pela sua origem, ou pela cor da sua pele, ou por qualquer característica que essa pessoa tenha. Como eu disse, nessa semana o mundo vive uma discussão muito forte sobre racismo. E a igreja tem que cumprir o seu papel dentro disso e estar atenta a como se posicionar sobre essa questão. A igreja, eu volto a repetir, não contempla nenhum tipo de racismo. Nós estamos vivendo um momento em que nós devemos pedir a Deus que abra os nossos olhos espirituais, nos dê entendimento e discernimento sobre como nos posicionarmos e nos comportarmos diante de tudo o que está acontecendo. Eu quero te lembrar que o seu papel como cristão, o meu papel como cristão, é se posicionar levando em conta uma visão espiritual. Muitas vezes nós precisamos deixar de lado algumas questões para nos posicionarmos de acordo com uma visão espiritual, com uma visão de Deus. E qual é a visão de Deus? Qual é o propósito de Deus no mundo nesse momento? O que Deus quer da sua igreja? Será que eu e você, como igreja, estamos atentos ao papel que Deus quer que a gente cumpra nesse mundo? Será que nós estamos nos envolvendo em diversas questões nossas, pessoais, individuais, e não estamos nos preocupando em como nos posicionarmos como igreja de Deus? Eu quero te dizer uma coisa. Eu acredito que você já tenha ouvido isso, mas se você não ouviu ainda, eu quero te dizer que o mundo nunca mais vai ser o mesmo. E isso pode soar muito estranho para nós, porque a gente tem muita dificuldade em lidar com mudança. Nós, como humanidade, nós não gostamos muito que as coisas mudem. A gente muitas vezes quer mudar, mas quando muda, a gente quer voltar ao que era antes. Mas, na verdade, Deus, ele tem o controle de todas as coisas. E se Deus está sacudindo o mundo, é porque não é para o mundo voltar a ser o mesmo. O mundo não será o mesmo, as coisas não serão da mesma forma, e nós precisamos entender como igreja de Deus qual é o nosso papel e o que Deus quer de nós e como Ele quer que a gente se posicione diante desse novo mundo que está surgindo nesse momento. Deus está sacudindo o mundo, Deus está fazendo reviravoltas. E essas reviravoltas não são mais só na minha vida, ou na sua vida, ou na vida de alguém que você conhece, é na vida é a humanidade inteira. Deus está mudando o mundo, Deus está balançando o mundo. E como igreja de Deus, nós precisamos achar qual é o nosso lugar nesse contexto. Nesse momento nós temos duas alternativas. A primeira delas é nos posicionarmos de acordo com a nossa própria cabeça. Eu já quero te dizer que essa não é uma boa opção. Porque se nós somos igreja de Deus, e se a nossa cabeça é Cristo, nós precisamos buscar de Cristo qual é o nosso posicionamento. O que Ele quer de mim? O que eu posso fazer como igreja de Deus? De que forma eu posso contribuir? De que forma eu posso ajudar a igreja a caminhar neste momento? De que forma eu posso individualmente me posicionar, refletindo que eu sou corpo de Cristo?
Se Deus está no controle de todas as coisas, Ele tem um propósito para mim e um propósito para você. Nesse novo contexto, eu quero te convidar a descobrir qual é esse propósito. E para finalizar, eu quero que você leia comigo Efésios, capítulo 3, versículo 10, que diz o seguinte: para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. O que a igreja precisa dar a conhecer? A multiforme sabedoria de Deus. A igreja não está aqui para dar a conhecer as nossas vontades, os nossos desejos pessoais como indivíduos. A igreja está aqui para dar a conhecer ao mundo a multiforme sabedoria de Deus. E nós podemos pedir a Deus essa sabedoria. Nós precisamos pedir a Deus sabedoria nesse momento, porque nós vivemos um momento em que as coisas estão fora do lugar e nós não sabemos como elas vão se arranjar. Deus sabe, mas eu e você não sabemos. Nós não sabemos que rumo as coisas vão tomar, mas Deus sabe. E Deus sabe exatamente o que Ele escreveu para mim e para você. Em que caminho eu e você devemos andar. E se nesse momento nós estamos perdidos, porque nós nos sentimos perdidos, porque nós perdemos a pouca estabilidade que nós achávamos que tínhamos. Então eu quero te convidar a terminar essa lição refletindo sobre qual é o nosso papel como igreja no mundo que está se formando. O que Deus tem para mim, o que Deus tem para você, o que Deus tem para nós como corpo de Cristo, o que Deus tem para nós individualmente, quais os planos, quais os propósitos, de que forma nós vamos contribuir, de que forma nós vamos ajudar, de que forma nós vamos fazer a obra de Deus a partir de agora. E eu quero te convidar a refletir mais ainda sobre o que você tem feito nesse momento, de que forma você pode ser um canal de transmissão do Evangelho de Deus, de que forma você pode levar as pessoas a ouvirem falar de Cristo, e que nós venhamos a pedir a Deus sabedoria para que nós sejamos fonte da multiforme sabedoria de Deus. Assim eu quero finalizar, quero agradecer mais uma vez aos irmãos pela sua paciência em me assistir aqui, pela sua audiência, que o Senhor continue nos dando graça a todos nós. Deixe seu comentário, deixe a sua sugestão. Como eu falei em outras aulas, é difícil para eu saber quem está me assistindo, né? Não sei quais irmãos estão assistindo, mas se você quiser ir deixar no seu comentário que você está vendo, para eu ter ideia de quem são essas pessoas, com quem que eu estou me comunicando, deixa aí seu comentário e que o Senhor abençoe a todos nós, em nome de Jesus.